Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a essa aula em que a gente vai falar sobre a bússola e outros ímãs. Vamos falar também sobre campo magnético e a relação deles com os ímãs. E assim, vai ser uma aula um pouco mais voltada para os fenômenos, eu diria. Eu não vou falar tanto por que, digamos, um ímã gera um campo magnético. O conteúdo desse vídeo vai ser, digamos, um pouco mais prático. Inclusive, eu vou estar fazendo alguns experimentos aqui para auxiliar a gente, até porque trabalhar com ímãs é algo muito divertido. E então, para começar, vamos falar sobre a bússola. Ela que é um instrumento que já vem acompanhando a humanidade já faz alguns séculos e foi muito usada no passado e ainda é bastante usada, acreditem ou não. Pode ser que no dia a dia você não tenha tanto contato com bússolas, mas eu acredito que quase qualquer pessoa já viu uma bússola na vida. E ela hoje é um pouco mais usada para quando alguém vai se aventurar em algum lugar com poucos recursos, algum lugar afastado, assim, lugares mais inóspitos. Por exemplo, aí tem a imagem de dois, o que parecem ser escoteiros, fazendo alguma atividade mateira, assim, uma atividade no mato. Ali com a sua bússola e o seu mapa, talvez estivessem fazendo alguma trilha e precisassem se orientar no meio da trilha, saber para onde ir. Digamos que eles sabem onde eles estão no mapa e gostariam de ir para algum outro lugar. Com o mapa eles sabem, esse lugar fica para o leste. E com a bússola é possível saber para onde fica o leste. Enfim, um exemplo de como é possível usar a bússola ainda hoje em dia. E não só ainda usamos bússolas hoje em dia, como hoje produzimos vários tipos de bússolas, com diferentes instrumentos acoplados para auxiliarem em diferentes tarefas. Por exemplo, aí vocês estão vendo outros dois modelos de bússolas diferentes. O da esquerda tem essa espécie de vão na tampa da bússola que... bom, eu não sou um especialista em bússolas, mas ao que me parece esse vão ele serve para você alinhar com algum objeto quando você está ao ar livre. Por exemplo, a pessoa ali nessa paisagem ela poderia alinhar para alguma montanha, alguma árvore e saber que aquela montanha ou aquela árvore fica numa determinada direção, digamos, fica para o oeste. E usar esses objetos, a árvore, por exemplo, como uma marcação da direção que você precisa seguir. A bússola da direita tem essa espécie de régua nas laterais que serve para usar em conjunto com mapas. Digamos, fica muito prático você ter uma régua em mão para traçar linhas em mapas com o caminho que você precisa seguir, depois que você descobre eles com o auxílio da bússola. Não sou um grande conhecedor de modelos de bússola, já faz um bom tempo que eu não uso uma, mas de fato só para enfatizar que não só ainda usamos, mas como fazemos várias bússolas diferentes para vários contextos diferentes. Inclusive nós temos aplicativos de bússolas que a gente pode usar com os nossos smartphones. E aí você pode se perguntar, tá, mas tipo, tem bússola no teu celular, para que eu vou querer uma bússola, digamos, analógica, que nem aquelas que eu já mostrei? Bom, realmente, talvez a bússola do celular funcione tão bem quanto uma bússola analógica. É claro que o sistema com que cada uma funciona é diferente. O celular não tem uma agulha que fica girando e apontando para o norte dentro dele. De fato, tem um outro sensor magnético. Mas fato é que quando a gente usa a bússola do celular, a gente tem que ter alguns cuidados extras. Por exemplo, saber para que norte a bússola do celular está apontando, que pode não ser o mesmo norte que uma bússola analógica aponta. Em próximas aulas a gente vai ver que existem mais que um norte, existe o norte geográfico e o norte magnético, mas isso é assunto para depois. Fato é que se você está pensando em usar uma bússola de celular, tenha cuidado com isso. Outra questão, e talvez a principal questão com que faz que bússolas analógicas ainda são bastante usadas,
ao invés de bússolas em celulares, enfim, bússolas eletrônicas, é o simples fato de que, assim, você vai gastar mesmo a bateria do seu smartphone, que pode fazer 1 milhão de coisas, com um aplicativo de bússola, quando você pode ter uma bússola que não gasta bateria, que você só pega e ela já está funcionando e apontando para o norte? Me parece um pouco precipitado, assim, você gastar um recurso tão importante como a bateria do seu celular quando você está fazendo uma trilha, quando você está acampando, quando você pode simplesmente ter uma bússola que já te garante ali orientação praticamente ilimitada. A independência da bússola analógica na questão de uma bateria também é um dos grandes motivos pelos quais que bússolas ainda hoje são muito presentes em embarcações, como essas da imagem que vocês podem ver. Esse aí é um exemplo de uma bússola que pode ser usada num barco. E também em aeronaves. Aí tem um cockpit de avião e a foto da direita apresenta aí uma bússola analógica em um avião. Muitas vezes elas podem ficar em compartimentos guardados, mas que enfim dá para tirar a bússola depois. Então, sim, bússola ainda hoje é bastante importante, é bastante usado. Talvez não seja o primeiro recurso para orientação que alguém num barco ou num avião suficientemente tecnológico vai utilizar, mas assim, especialmente os aviões são muito conhecidos por serem um meio de transporte com vários sistemas de segurança. Até porque, se alguma coisa dá errado num avião, o problema pode ser grande. Então assim, se o sistema de orientação eletrônico de um avião por algum motivo falhar, não dá para estacionar e chamar o guincho. Você precisa se orientar para saber para onde é que você precisa ir. E não vai ser pela falta de uma bússola analógica que um avião vai ficar sem orientação no meio do ar, né, gente? Por isso até hoje aviões têm essas bússolas analógicas. E um pouco sobre a história da bússola, que também é bastante importante. A bússola, como eu comentei, ela tem uma importância histórica bem grande. E eu também falei que ela já acompanha a gente há séculos e, na verdade, já acompanha a humanidade há milênios. Até onde a gente sabe, os registros mais antigos de bússolas vêm da China, mas precisamente na antiguidade, o que ainda é um período histórico não muito preciso, digamos. Eu mesmo não encontrei datas muito certeiras sobre a origem da bússola. Eu encontrei alguns textos atribuindo a 2000 anos antes de Cristo, alguns outros atribuindo em algum momento no século I antes de Cristo, ou seja, entre 100 antes de Cristo e o ano 0. Bem, certamente a bússola ela foi criada na China antes de Jesus nascer. O que já faz aí a bússola ter pelo menos uns 2000 anos de idade. Essa imagem aí na direita é uma réplica do que, até onde a gente sabe, o modelo mais antigo de bússola. Ela tem esse tabuleiro e sobre o tabuleiro gira essa concha de metal. Enfim, a concha ela aponta para o norte e o tabuleiro poderia ser movimentado. E essa concha, que serve como a agulha da bússola, poderia girar e continuaria apontando para o norte. Ok, então a bússola é muito antiga, mas foi só no século XII, tipo entre 1100 e 1200, que a bússola chega na Europa. E bom, os europeus usaram a bússola largamente nas suas expedições, especialmente durante a época das grandes navegações. E inclusive, o que de fato na época devia ser um instrumento que ajudava muito, porque, bom, talvez de noite até desse para se orientar pelas estrelas, mas durante o dia, um barco
perdido no meio do oceano, com água para todos os lados. Bom, precisa de alguma forma de se orientar. E a bússola foi muito útil nesse momento. Inclusive, essa imagem que eu tô mostrando agora, eu encontrei uma fonte dizendo que ela representa possíveis punições para quem quebrasse a bússola de um navio durante as grandes navegações. Bom, ali nessa legenda da imagem aparece que são punições para caso de rebelião ou motim. Mas eu não duvido que esse tipo de punição também pudesse ser usado para quem quebrasse a bússola de um navio. Até porque, bom, você estraga a principal forma de orientação de um navio no meio do nada. Realmente o pessoal ia ficar um pouquinho brabo contigo. Então tem aí os caras amarrados pra fora do navio. Sei lá o que mais. Mas é mais uma ilustração pra a gente perceber o quanto a bússola foi importante ao longo da história. Para entender um pouco mais o funcionamento da bússola, eu vou partir do seguinte ponto. A bússola é um imã. De fato, a bússola é um imã. Ela tem características de imã. Então, para a gente entender um pouco melhor como a bússola funciona, eu vou explicar aqui quais são essas características dos ímãs.